Eu já vou botar gravar aqui para a gente manter, para quem não conseguir estar presente com a gente. E aí, Maria, a palavra é sua aí, tá bom? Se precisar de alguma coisa, você me chama aí. Eu só vou pedir para todo mundo deixar os áudios desligados, tá? Acho que eu vou ter que pôr no speaker view para ficar maior aqui, né, Marisa? Tá parecendo bem, não sei. Tá parecendo grande aí para vocês, Tá tá? parecendo grande. Para vocês tudo bem, gente? Acho que tá ótimo, né? Cada um controla o seu vídeo. É só clicar Tá. lá em cima no view. Então tá bom. Então tá Tá? bom. Esse PowerPoint, o fundo do PowerPoint que eu coloquei, ele é uma metáfora já que vale para a minha área e para vocês. A neurociência, por incrível que pareça, ela trabalha e a linguagem dela, ela é muito metafórica. Então, a biologia e a neurobiologia, que é inserida na neurociência, ela fala por metáforas. Então, eu usei esse PowerPoint de propósito, e a gente vai fazer referência a ele, assim, muitas vezes, aí no decorrer do andamento do trabalho, que vocês veem que ele tem um fundo, né, que eu estou lá no buraco, eu estou num buraco, e tem esse entorno aí. Então, essa é a metáfora do nosso trabalho. Quando a gente chega, a gente está sempre assim, ou a gente está muito fora, né, fora da situação, muito na beirada, ou a gente está lá num buraco. Então, a gente tem que fazer essa movimentação do buraco para fora e de fora para dentro. O fora é fora do organismo, fora do corpo, fora do cérebro, e esse contorno é o comportamento. O comportamento é o que aparece mais. O buraco, ele sempre assim, é meio nebuloso, meio abstrato, e assim, o comportamento ele é mais claro para a gente. Então, é no comportamento que o foco de vocês deveriam estar. Então, a gente sempre, a preocupação agora mesmo de vocês é saber muito do cérebro, mas assim, saber o que o comportamento está dizendo do cérebro, está dizendo do organismo. Então, essa é a metáfora da neurociência. Eu não vou falar da neurociência do lugar de neurocientista, porque eu não sou neurocientista. Eu sei bastante de neurociência, aplico e trabalho há 8 anos com ela, mas é a minha prática, da minha prática que eu vou falar. A outra coisa é que, assim, a gente, no final do nosso encontro, eu vou falar um pouquinho das características da estrutura da personalidade, que eu penso nesse modelo, eu acho que ajuda muito pensar nesse modelo bem de estrutura com seus sistemas, e esse é o motivo do convite que a Marisa me fez, que eu agradeço muito poder falar um pouquinho para vocês de um assunto que eu adoro. Eu vou usar assim umas provocações escritas para facilitar depois o vídeo que vai ficar gravado para as pessoas que não viram. Então facilita ter essa provocação escrita para ter uma ideia do que nós falamos. Eu vou ler um pouquinho e falar um pouquinho, mas muito rapidinho, tá? A cultura e sociedade tenta moldar a biologia do indivíduo. Sempre lidaremos com o conflito entre o que o indivíduo é e como ele quer ser. A neurociência aponta a realidade biológica que contrapõe com os comportamentos discrepantes. Então, a neurobiologia, quando eu falo biologia, eu falo biologia muito por força do hábito, mas é neurobiologia mesmo, do indivíduo. Ele é uma coisa, desde que nasce, das duas biocélulas, ele já vai ser definido de como ele será,
a gente tem pouca manobra. Tem manobra, sim. Hoje, com a genética, a gente tem muita manobra, mas, assim, em termos de comportamento, a gente tem pouca manobra. A gente vai ser meio que moldado por aquela informação que a gente teve. E a gente vai ver que ancestralmente, mais ainda. Então, a neurociência, ela tem essa vantagem de dedar, né? Eu não usei apontar, dedar para a gente, olha, tem um problema lá no corpo, tem um problema lá no cérebro, tem um problema lá na mente. E aí a gente já fica atento, então é lá que eu vou trabalhar. Então, mesmo vocês com o conhecimento básico que tiver da neurociência, é possível fazer isso. Então, a neurociência, ela aponta, ela deda para a gente coisas. E a gente vai ver aqui em várias ocasiões como é que vocês podem descobrir esses segredos que ela nos conta. Eu fiz aqui um itinerário, eu gosto muito de saber da onde as coisas vieram e para onde elas vão. Eu fiz bem rapidinho. Deixa eu só te interromper. Para a gente, não sei se para você está ficando desfocado. Será que tem como alterar isso? Como tá para vocês, gente? A escrita. Tá desfocado. Tá desfocado? Marisa. Para mim aqui tá bem focado. Não sei por que desfocou aqui. Não, mas vamos lá. Depois você compartilha qualquer coisa o texto. Ou será que é um modo de apresentação? Não. Pode ser. Eu posso passar pro PowerPoint que eu estou usando. Vê se o PowerPoint melhora. Tá, muda lá então, porque seria bacana também a gente acompanhar. Melhorou muito. Show, melhorou muito, Maria. Acho que você vai ter que deixar nesse aqui, pelo menos para a gente visualizar, entendeu? Tá bom. Agora eu preciso ver aqui, eu que não estou visualizando aqui, peraí. Você pode entrar em tela cheia, eu acho. Isso, agora vocês estão vendo? Eu estou vendo também aqui. Sim, gente, ótimo, tá excelente. Tá, então eu só vou mudar um pouquinho isso aqui acabou minha mesa aqui. De vez em quando o meu controle aqui acaba a mesa. Pronto, agora não vai atrapalhar. Bom, então eu estava lendo para vocês, agora está bem visível, né? Tá visível para vocês? Tá excelente, tá excelente. Então, o cérebro, ele teve um itinerário de reconhecimento da existência dele. Então, 2500 antes de Cristo, peraí que pulou aqui. 2500 antes de Cristo, a trepanação ela foi aceita como um procedimento cirúrgico. Quer dizer que aí se reconheceu da interferência do cérebro no organismo, porque antes o cérebro era visto como algo místico, algo assim muito divino. E aí ele foi incorporado praticamente no corpo. 400 anos antes de Cristo, os gregos aceitaram o cérebro, mas ainda colado na religiosidade, no divino. Em 1649, o Descartes citou a glândula pineal, que vocês viram que agora teve assim uma polêmica sobre ela, quando os shopping centers começaram a usar aquelas bombinhas para poder medir a temperatura e que apontava para a cabeça. Aí, de repente, eles mudaram para apontar para o nosso pulso. A responsável por isso foi a glândula pineal.
porque se aventou a hipótese que aquele laser podia mexer com a glândula pineal. Então, você vê que ela é conhecida há muitos anos aí, e de repente ela virou estrela. Em 1859, o Darwin publicou A Origem das Espécies. A Origem das Espécies, ela veio para mexer com toda a parte científica de evolução não só das espécies, no sentido genético, mas localizar o cérebro nessa linha de evolução. Em 1906, o primeiro prêmio Nobel para essa área do cérebro foi dado para Santiago Ramon e Cajal, pela descoberta, imagine, dos neurônios como unidade básica do cérebro, e o que é recente, né? Muito pouco tempo. Em 1889, Freud abandona a neurologia e funda o estudo da psicodinâmica cerebral. Ele era um neurologista, então, mesmo ao pai da psicologia atual, ele tinha um pé lá já na neurociência. Ele seria um neurocientista hoje. Em 1970, começaram as primeiras técnicas de escaneamento do cérebro que comprovaram muitas das hipóteses que foram levantadas sobre o cérebro. Em 1991, uma descoberta muito importante, que vocês já ouviram falar também, sobre os neurônios espelho. Os neurônios espelhos, eles são uma informação importantíssima da necessidade que nós temos de conviver um com o outro. Então, nessa pandemia que a gente está isolado e tendo muita dificuldade de trabalhar com as pessoas, juntar, a gente sente falta porque os neurônios espelhos, eles dão informações importantíssimas para o nosso corpo. E sem essas informações, ele se sente ameaçado e se sente perdido. Então, a nossa confusão mental tem um pouco disso. Isso porque nós conhecemos só o neurônio espelho. Imagine outras que ainda a gente não conhece. Bom, enfim, é uma informação meio geral de reconhecimento na linha do tempo, como o cérebro, a lerdeza que foi para reconhecer a importância dele, né? De 2.500 para agora. E a formação do cérebro. Agora há pouco a gente estava conversando informalmente aí sobre as estruturas e o reconhecimento delas. Aqui, ele está pulando aqui, não sei o que. Ué? Não sou eu não, viu, gente? Ele está pulando sozinho aqui. Vamos ver se agora ele fica quieto. Eu acho que porque eu estou com a câmera eu estou usando a câmera do Zoom e estou usando aliás, eu estou usando a câmera do OBS e estou no Zoom. Então, pode dar essa confusão aí, que eu não estou muito acostumada a fazer as duas coisas juntas. Mas vamos ver se ele para. Ele não está parando, não. Aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vamos ver se eu seguro ele aqui. Ele não está parando. Vamos ver se ele pular. Ó, vocês guardam a imagem aí, se ele pular, eu volto, mas eu vou falando, tá? Então, as três estruturas são o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o sistema pré-frontal. Na linha da evolução, na linha evolucionária, ele vem dos peixes até chegar no humano. E o nosso antecessor é Peraí que eu vou ver se eu consigo segurar. Essas partes tecnológicas que atrapalham a gente, né? Bom, ele sai dos peixes, tem uma linha evolucionária longa,
E eu vou falar uma curiosidade aqui para vocês, porque são informações importantes, principalmente agora na pandemia, que está se fazendo a vacina. Nessa linha evolucionária toda, até chegar no humano, do peixe até o humano, teve algumas variantes aí pelo caminho, que as informações genéticas que eles ofereceram para nós, eles têm um número. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o cavalo, ele deu uma informação número 10, a rã, número 5. Então, dependendo dessa contribuição genética que houve na nossa linha evolucionária, a gente é mais ou menos suscetível ao ataque de micro-organismos, vírus. Então, por isso, esse coronavírus é muito violento, porque ele está assim, muito mais longe, por exemplo, da característica genética do mamífero que nos foi antecessor, que são os chimpanzés, e nós, humanos. Então, nós estamos assim, quase como se fôssemos um pré-histórico animal que está sendo atacado. Então, essa linha evolucionária, ela serve para isso, para a gente entender as informações que nós recebemos. E o nosso cérebro, ele guarda tudo desde essa linha remota. Então, muitas atitudes remotas que os animais antecessores tinham, o nosso cérebro ainda guarda. Aí nós não vamos estar tão longe assim, vamos pegar o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o que lida, a resposta aos estímulos dele é instintiva, ele lida com basicamente com duas emoções, medo e raiva. O medo e a raiva eram as primeiras emoções, porque elas eram que tinham grande quantidade de energia, e a raiva fazia o organismo andar para frente, progredir, procriar, e o medo fazia o organismo economizar energia ou parar. Então, o cérebro reptiliano hoje, ele tem uma atuação importantíssima em todas as ocasiões. Nós, hoje, estamos sofrendo grandes consequências do nosso cérebro reptiliano nessa pandemia, porque ele está usando essas duas emoções constantemente, porque instintivamente ele não parou de atuar. E o sistema límbico, ele evoluiu do sistema reptiliano, passou dessas duas emoções para mais 3 emoções. Ele foi incluindo, conforme a necessidade nossa, ele foi incluindo outras emoções, emoção da alegria, da tristeza e da aversão. Aí hoje a gente lida com essas 5 emoções. Mas nós fomos progredindo na vida, na sociedade, novas experiências, o cérebro teve que se virar e evoluir também. Então, ele evoluiu, a terceira etapa dele é o sistema pré-frontal. Aí, o sistema pré-frontal, ele é mais sofisticado, os neurônios que atuam ali são mais organizados que no reptiliano e no sistema límbico. Então, essa organização permite que ele faça um discernimento maior das informações, mesmo porque, concomitantemente a essa evolução do cérebro, o indivíduo desenvolveu também. Então, esse desenvolvimento ocorre junto. O bebê, quando nasce, ele não tem as 3 estruturas. Ele vai o pré-frontal dele vai sendo desenvolvido com o correr do tempo. Então, ele vai desenvolvendo com as experiências dela. Por isso que é muito importante a criança ter muito estímulo quando ela está começando a experimentar, fazer as experiências dela. Bom,
Depois vocês façam as perguntas para mim referente a essa parte aí, porque eu já vi que vocês se interessaram bem por ela, né? Então, eu gosto muito de chamar a atenção de vocês para essa palavra, porque é uma palavra muito usada, um conceito, aliás, um conceito muito usado na sociologia, que é disfuncional. A palavra disfuncional, ela resume a problemática atual do indivíduo, da família e da sociedade. E experimento a disfunção. Eu separei aqui porque a função ela é um método usado pelo nosso organismo, pelo cérebro, pela mente, para funcionar bem. Ela tem regra para funcionar. Então, ela começa, tem que fazer isso, ela vai fazer aquilo daquele jeito, e a experiência dela é importante para guardar para a próxima etapa da evolução. Então, o disfuncional é uma condição atual da nossa sociedade, porque o nosso organismo é todo organizadinho, ele é todo planejado para funcionar dentro de regras, mas o mundo fora, o meio ambiente funciona, ele está todo desregulado, principalmente agora na pandemia. E no nosso trabalho, nós lidamos o tempo inteiro com o disfuncional. Quem vem para um litígio, vem reivindicar a guarda de um filho, ele vem numa situação totalmente disfuncional, porque o cérebro dele não está entendendo que aquilo se desorganizou. Então, essa é uma dica para a gente pensar e pensar na relação do fora e do de dentro. De novo, eu remeto à metáfora do fundo do meu PowerPoint. Aqui eu junto para vocês dois conceitos, para vocês verem que a gente está falando quase da mesma coisa, em outros termos, mas o Bert Hellinger, ele conceituou o direito sistêmico como aplicação de leis sistêmicas naturais que regem as relações humanas. E a neurociência, o que ela é? Ela é a aplicação das leis naturais que regem as relações do corpo, cérebro e mente, que é o indivíduo. Então, perfeito, casa perfeitamente as duas coisas. A equipe de colaborativos, eu sempre gostaria que todo mundo pensasse e reconhecesse os principais estados e transtornos de personalidade, porque a linguagem para tratar de cada indivíduo muda em cada transtorno. O material psíquico varia por exemplo, atualmente o narcisismo ele foi encaixado num espectro, como foi há um tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, o autismo também foi encaixado num espectro para a gente avaliar em que parte, que tanto de estrutura daquele transtorno a pessoa sofreria. Por quê? Um narcisista, por exemplo, a divisão hoje é mais ou menos 5 divisão. Se o narcisista for aquele sujeito que adora exercício, que é feliz, ele vai numa festa, ele toma conta, ele se diverte, ele vai ser muito boa companhia para o grupo, tanto é que quando ele sai do grupo, o grupo murcha, acaba. Vocês podem lembrar que conviveram com um narcisista que era o centro de atenção do grupo. Quando ele sai, o grupo morre, praticamente assim, murcha. Então, nessa circunstância, ele é considerado um narcisista positivo, porque o companheiro que conseguir conviver com ele vai usufruir dessas benesses e dessa energia dele. Um narcisista político, por exemplo, tem muita energia. Se ele destinar essa energia para fazer o bem para a população que votou nele, ótimo, ele é um narcisista positivo.
Mas tem aquele narcisista que é o neurotizado, que aquele ele só vai usufruir das coisas e vai ser predador, né? Então, é o negativo. Aí, nessas circunstâncias, é muito bom a gente ter uma ideia de como é que os transtornos de personalidade funcionam dentro do espectro. Porque o autismo, por exemplo, se ele vem para o grupo de colaborativos fazer uma análise do caso dele, o que pode acontecer? Ele tem que tomar uma decisão econômica e o membro da equipe que está lidando com isso sabe que ele tem um grau de autismo, vai falar, não, ele não pode tomar essa decisão. Vai deixar ele para escanteio. E que não é verdade. O autismo, ele não impede a pessoa de tomar decisões importantes, inclusive econômicas. Depende do grau e de onde ele estiver no espectro. Então, esse aspecto, eu alerto vocês que ele é muito importante para conhecer, para a gente, quando tomar uma decisão, a gente saber que a gente pode ampliar um pouquinho mais a nossa atuação, não deixar a gente se impressionar muito pelo estereótipo. Eu dei os 2 exemplos, mas são vários, né? O narcisismo e o autismo, ele está dentro do espectro, então fica bem mais fácil para a gente dar como exemplo. E a neurociência e mapas de orientação. Então, eu falei do Damásio. O Damásio, ele fala muito em mapas de orientação. Mapas de orientação é muito importante e a gente pode usar isso, mesmo não conhecendo tanto a neurociência, mas conhecendo muito bem os 3 sistemas que funcionam na neurociência, funcionam no cérebro, o que eles fazem, como eles agem e como é que o comportamento expressa isso. Então, é simples. Conhecer um pouco do sistema e ver, por exemplo, o cérebro reptiliano, ele vai expressar de maneira mais agressiva, mais automática, porque ele está expressando um instinto, é mais instintivo mesmo. O cérebro o cérebro pré-frontal é a área que vocês têm que travar a batalha, porque é ali que vocês podem dialogar, podem conversar. Quem é que vai falar com o cérebro reptiliano? Se ele bate o pé, ele não quer fazer nada, ele morre de medo, ou ele é agressivo. Então, é super complicado. Aí, se a gente sabe que a pessoa está naquela área, a gente muda, a gente tenta mudar o eixo da nossa atuação. Porque se a gente vai atuar lá, naquele sistema, a gente vai perder a batalha. Então, esse mapa de orientação é muito importante. Fazer a pergunta, a causa está no indivíduo ou a causa escorregou para o grupo? Aqui eu coloquei a causa no sentido de causa para vocês mesmo. Quando vem uma causa, está centrado na necessidade de um indivíduo, ou ele, com as suas características, ele trouxe a necessidade como se fosse do grupo, ou a problemática como se fosse do grupo, mas na realidade é dele. Então, a gente tem que saber essas diferenças. A agressividade é um exemplo. Um sujeito agressivo, ele vai ter muita energia e ele vai ficar ansioso e essa ansiedade vai extrapolar para o grupo. Geralmente, o grupo vai ser agressivo também. Então, a agressividade de um grupo, ele vai mostrar que tem um foco de agressividade ali. E, às vezes, a agressividade ela é muito confundida com alguém que usa o corpo, bate, mas, às vezes, não é bem assim. Um grupo que vem
para o litígio, por exemplo, pode ser que a pessoa mais quietinha do grupo seja a mais agressiva. Então, conhecer um pouquinho do mecanismo da agressividade também é bem interessante para vocês, porque aí vocês conseguem visualizar e dissociar a ansiedade de um indivíduo e a ansiedade que ele trouxe para o grupo. Então, essa é uma questão também que eu chamo a atenção de vocês para ajudar um pouco. E aqui, finalmente, eu vou falar um pouquinho daquilo que me é mais caro, que é sobre a estrutura da personalidade. Esse modelo eu pensei com o pé na biologia e o pé na psicanálise. Mas ela pode ser pensada de um modo mais simples. Ela pode ser pensada que ela tem esses 3 sistemas. Um sistema é o de formação da estrutura da personalidade. A formação da personalidade, ela é literalmente biológica. Antes, quando a gente ainda não é um indivíduo, a gente é puramente organismo. E o cérebro, ele vai organizar todas as energias do organismo e fazer aquilo funcionar. Aí, de repente, no segundo sistema, surge o pensamento e a psique. Quando o pensamento surge, aí você começa a pensar no mundo externo, nas coisas, pensando e não sentindo como no primeiro sistema. O primeiro sistema não as coisas não são pensadas, elas são sentidas pelo sistema, pelos órgãos dos sentidos, pela pele principalmente, que é um órgão que a gente normalmente não pensa nela como órgão, mas ela dá muita informação dos estímulos externos, o frio, o calor, um machucado, um ar desagradável. Uma coisa interessante que a pele percebe é o volume de energia que passa em volta. Então, um bebê, por exemplo, que ele está acostumado com a energia só da mãe, é um tanto de energia, quando vem uma pessoa que ela tem uma energia assim, volumosa, ou ela está estressada, ou ela tem realmente, assim, o narcisista, por exemplo, tem uma energia exacerbada, a criança vai perceber aquele volume de energia através da pele. Aí ela vai se assustar, porque aquele tanto de energia passou por perto. Então, a gente sempre fala assim, foi mal olhado, foi isso, foi aquilo. Não, é um tanto de energia que a criança não suportou, o bebê, e ele chorou. E o agir é o comportamento. O comportamento é aquilo, vai mostrar tudo que está dentro da estrutura da personalidade, se ela é frágil, se o organismo é mais suscetível a informações ou alimentos, seja lá o que quer que seja, e o comportamento vai mostrar isso. Então, o comportamento é essa parte externa aí do meu fundo do PowerPoint, que ele tem nuances. A pessoa vai comportando, quanto mais ela mostra, mais ela vai arrancando do buraco. E ela vai mostrando. E aí é aí que a gente tem que lançar mão para a gente poder avançar lá para dentro do buraco, que é a parte interna do indivíduo. Então, eu vou parar aqui para vocês poderem fazer as perguntas e eu ampliar essa provocação só que eu fiz, porque senão só fico eu falando não do interesse de vocês. Se você quiser tirar o PowerPoint, Marisa, a gente pode seguir sem ele, se atrapalhar. Tá, se você quiser tirar do modo de compartilhar, então. Tá bom. Uau, né, gente, que aula. Eu fui aqui anotando e, enfim,
De verdade, Maria, essa primeira informação que você trouxe aqui da evolução, para mim trouxe uma clareza hoje na forma como você foi falando do reptiliano, e aí as duas emoções, depois o límbico, quando acresceu as outras 3 emoções, e depois foi para o pré-frontal, que é o neocórtex, né? Enfim. E aí o quanto, na realidade, para mim fica muito mais claro que a gente tem que ter esse mínimo de conhecimento, porque nós somos profissionais que atendemos cliente com conflito. E por trás de um conflito, hoje eu tenho a certeza absoluta que tem uma emoção. E eu tenho que identificar qual que é essa primeira emoção que o cliente chega. E aí, a depender já pela estruturação que você trouxe aqui, já facilita muito, e você já identifica em qual estrutura que ele está, e depois você foi caminhando na sua apresentação, falando sobre isso, nessa questão do mapeamento de orientação, e o quanto nós temos que ter esse mapeamento interno também, e qual a emoção, que eu sempre falo, a emoção que nós estamos quando estamos atendendo o nosso cliente. E se eu não estou no meu melhor, e ele chega numa emoção densa, e aí no sistêmico a gente aprende a isso, já esse emparelhamento, essa conexão, como você falou aí, o bebê sente na pele, o adulto se conecta de outra forma, mas há essa conexão dessa energia. E aí, de repente, eu não estou nem no meu melhor, no estado de presença, eu capto essa emoção densa do cliente. E aí eu estou a serviço de quem, que eu falo? É do conflito ou da pacificação social? Enfim, eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas, e eu só queria fechar aqui que você trouxe esse último slide também, que eu achei extraordinário, que é a sua estruturação do seu livro, que a Maria fala da estrutura da personalidade, e ela trouxe o agir, o pensar e o sentir. E eu já fiz aqui do lado o meu triângulo de polaridades que a gente aprende na estrutural, e aí eu olhei para o que ela estava falando e eu disse, gente, é a mesma coisa. O que eu aprendo numa linguagem, a Maria está trazendo pela neurociência. E aí, no triângulo das polaridades, a gente tem o triângulo, onde numa das pontas elas são equilibradas, mas numa das pontas está o conhecimento. E eu diria que está o pensar, que a Maria trouxe. Na outra ponta está o que a gente chama de intuição, o coração. E a Maria trouxe o sentir. E na outra ponta está o fazer, o colocar, o agir. E a Maria trouxe o agir daí. E o que para a gente é esse triângulo de polaridades? É o triângulo da sabedoria, como é uma técnica, enfim, que a gente usa, é a sabedoria. E para a gente ter essa sabedoria plena, tem que estar equilibrado esses 3 polos. Ou seja, nosso cérebro, enfim, tem que estar o nosso cérebro, o coração e com o nosso fazer, e o quanto temos que ter esse equilíbrio, e isso vale, eu acho que para qualquer coisa na nossa vida, e isso vale para um conflito também. Quando você analisa o conflito que o cliente traz, qual dessas pontas que está desequilibrada? Aonde está a dificuldade? Em que emoção que o cliente está? Ele está conseguindo pensar? Ele está conseguindo raciocinar? Não. Ele está agindo só com o coração, e aí ele não vai conseguir ir para o fazer. E o que é o fazer? Talvez por ele decidir um bom acordo. Eu já estou fazendo uma divagação aqui, tá, gente? Me perdoe, mas eu achei de muita... A conversa das duas... de 2 caminhos diferentes que vão se integrar, e conforme ela foi falando, eu fui desenhando que o triângulo, eu disse, uau, é isso, e o quanto eu tenho que estudar para complementar o meu triângulo agora. Enfim, eu vou pensar aqui numa pergunta para te fazer, mas eu vou deixar aberto aí para o pessoal fazer perguntas. Eu tenho pergunta sim, mas vou abrir para o pessoal aí também falar um pouquinho, falar
do que achou da explanação da Maria e buscar mais informações dela, tá bom? Ninguém, gente, ninguém vai ter pergunta? Bom, eu vou fazer uma então para a Maria, enquanto o pessoal vai se animando aí. Não, acho que a Kátia está querendo fazer uma, né, Kátia? Quer fazer, Kátia? Então vai lá. É que eu estou aqui, eu estou olhando vocês pela tela do monitor, que é maior, e estou ouvindo pelo celular. Eu estou aqui complicada hoje na tecnologia, viu, Maria? Mas nós estamos ouvindo. Doutora Maria, posso chamar de não, você? Maria, doutora? Maria, por favor, Maria. Então, Maria, eu fiquei aqui pensando em tudo isso que a Marisa falou, em tudo, e como é difícil a gente ter esse equilíbrio, esse triângulo na hora que a hora que a pessoa te traz o conflito, né? Porque é um processo que você escuta, digere, procura se inserir na história da pessoa, mas de uma maneira neutra, para você tentar, de alguma forma, vamos dizer, ajudar, né? Porque esse é o intuito. E quanto a gente tem que se equilibrar para você não entrar na história da pessoa, não ter julgamento antecipado, né? Não ter... Então, assim, o esvaziar a mente para você não ter nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de preconceito, né? Então, assim, como a gente faz para lidar com isso na hora que o cliente te traz um conflito, onde você, às vezes, até se vê assim, em alguma situação que a pessoa, que você passou. Então, você já tem aquela identificação com o conflito e, assim, como você ficar neutra nesse momento, né? Porque é difícil. Então, eu vou dar 2 dicas para você que serviram muito para mim e que a dica vem da própria biologia. A biologia é extremamente simples. Ela assim, admiravelmente simples. Ela tem 2 regras. Regra número 1 é a passividade do organismo e a regra número 2 é a ação do organismo. Então, quando é que ele fica na passividade? Quando ele precisa economizar energia por algum motivo, aí ele diminui todo o seu metabolismo e espera fortalecer. Quando é que ele tem ação? Quando ele está forte, ele se movimenta. Então, esses 2 conceitos, se você aplicar o tempo todo no seu trabalho, ele vai te dar grandes respostas. Então, se você tem, por exemplo, eu estou focando que vocês lidam com um grupo, então eu penso sempre em grupo. A outra dica é sempre pensar no material que vem de lá, não como indivíduo, como grupo. Então, tira o material como você olharia um indivíduo. Então, vem uma família lá, em litígio por uma criança. Então, ela vem trazendo material, a tendência é a gente pegar e dividir, olhar a criança, olhar o pai, olhar a mãe. São 3 materiais diferentes, aí você está enroscada, porque você fica perdida no meio daquele material todo. Então, tenta recolher o principal material e ver qual é o movimento desse material. É de ação, de passividade, e aí você vai obtendo respostas. Então, aquele mapa que eu falei lá atrás, que o Damásio orienta a gente a fazer, é isso. É você pegar elementos, cada um vai achar o seu. A Marisa, por exemplo, eu falei de neurociência, ela já adaptou para o que ela conhece. Uhum. E você vai fazer a mesma coisa. A gente não precisa aprender a neurociência para usar a neurociência, o recurso da neurociência. A gente precisa falar, a neurociência é esse conceito, é de movimento, de ação, como é que eu vou poder usar com o meu cliente? Então,
são mapas que você mesma vai poder fazer. Isso vai ajudar você a ter uma prática mais objetiva para você e para o seu cliente. Aí você vai adaptando. Eu indicaria, assim, o primeiro momento, você ir achando o seu caminho. Isso é mais interessante do que você ficar aprendendo 1000 regras aí. Não sei se eu respondi. Respondeu. No final, a gente acaba sempre complicando, né, Maria? Sempre. Não é? Sabe o que a gente acha? Eu digo que a gente que complica as coisas, porque o nosso organismo, o nosso cérebro, o que é complicado é a nossa mente. A nossa mente, ela viaja. Mas o organismo e o cérebro é muito tranquilo, é muito fácil. É perfeito, né? É. Muito obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada. Ô Maria, eu vou acrescentar aqui, já que a Kátia trouxe essa pauta, e era uma das pautas que eu ia falar, que é esse mapa da orientação que você fala aí, o Damásio fala disso, e a gente aprende também numa outra linguagem que você trouxe, é quando você fala causa centrada na sua necessidade, ou seja, mudar o eixo de atuação, e a gente tem que centrar no cliente, e tem a ver com a pergunta da Kátia. Primeiro, qual que é a necessidade que o cliente traz? Então, identificar qual é essa necessidade e se é uma necessidade dele, ou como a Maria falou, do grupo. E eu diria, se é uma necessidade da consciência individual dele ou é uma necessidade da consciência do sistema dele, onde ele ainda está conectado no sistema dele, então transportando um pouquinho para o sistêmico. Se ele ainda está conectado ou em modo de lealdade, de repetição, ele nem sabe, ele não tem a consciência do que ele está pedindo, qual a real necessidade dele naquele conflito. E quando a gente consegue primeiro mapear qual é a necessidade dele, fica mais fácil para a gente depois identificar qual que é o real interesse dele naquele conflito, porque são coisas diferentes. Então, eu tenho que trabalhar um pouquinho dessa necessidade dele. Óbvio, a gente não faz terapia, mas a gente traz aí a clareza disso, e aí identifica, porque talvez ele tenha um interesse inicial baseado numa necessidade distorcida, que seja uma necessidade do sistema e não individual dele. E se a gente separa isso, como eu digo, ou clareia isso para o cliente, às vezes até desenhando, trazendo exemplos, ele vai tomando essa simples consciência e fica muito mais fácil construir um acordo depois. Ou mesmo que tenha um processo judicial litigioso, esse processo é como se ele fosse, eu digo, ele vai se acalmando. Ele vai reduzindo aquele modo de luta lá do cérebro reptiliano, que eu tenho que lutar, que eu tenho que brigar, que eu tenho que brigar, que eu tenho que brigar. Porque, geralmente, quem chega no litígio, eles estão lá no reptiliano. Querem brigar, é ação. Eu quero tomar tudo, eu quero tudo para mim. Isso. E o quanto a gente, enfim, tem que, pelo menos esse pequeno mapeamento a gente tem que saber, porque eu acho que a gente vai conseguir realmente facilitar uma boa solução. Senão a gente só vai resolver ali, pontuar o conflito. Sei lá, é o meu ponto de vista hoje. Enfim, e gratidão por mais essa informação, eu acho que assim foi extraordinário. O importante é que aí você viu que as coisas conversam, né? A neurociência, ela não é dissociada porque nós estamos lidando com o indivíduo, e o indivíduo é biologia, é o cérebro, a mente. Então, a gente está lidando com as mesmas, tratando das mesmas coisas por outros ângulos. E o ângulo da neurociência, ele facilita muito porque ele é muito claro, ele é bem objetivo, a gente consegue resgatar informações claras, mas, assim, o lugar de batalha, eu digo, é o comportamento. A dica porque a gente fala assim,
nossa, será que ele está pensando isso? Como que você vai adivinhar o que ele está pensando? Se você prestar atenção no que ele está demonstrando no comportamento, você sabe tudo que ele está pensando. Então, focar no comportamento e saber o que traduz é muito importante. Aí, Até anotei aqui. Mais alguém, gente, tem pergunta, quer contribuir? Cléo, você está muito tímida hoje, Grazi. Sabe o que Gente, aconteceu? É que eu tive que atender um telefone aí me deixou, que raiva, viu, gente? Enfim, mas era uma coisa ó, urgente. reptiliano aí. Nem me fale. Mas era um caso de saúde, de tentativa de suicídio, não tinha como, né, deixar de atender. Mas eu ia comentar com você, Maria, que na justiça restaurativa, a neurociência explica como que essa prática do círculo, como ela atua no cérebro, né? Então, por isso que eu me interessei muito, porque quando você faz um círculo de justiça restaurativa, que a gente chama que é um procedimento, as pessoas têm essa ligação, né, pela contação de histórias, e a gente teve uma palestra de um neurocientista que ele explicou como que funciona. Então, eu me interesso muito, mas você já me deu umas dicas aqui desde o início que quem ler, né, o que ler, o que é mais fácil, agora eu vou ler você, pronto. então, eu acho que a leitura ela é assim, é ler o que passar pela frente para vocês irem aprendendo um pouco da estrutura, como ela funciona, os sistemas principais, que são 3 sistemas. Mas, assim, o reptiliano, ele é muito facinho. O reptiliano, ele vai, assim, explodir sempre, ele vai morrer de medo sempre. Então, ele é previsível, eu diria que ele é previsível. Agora, o sistema intermediário, ele já começa a complicar um pouquinho, porque primeiro ele tem as emoções, e aí ele avança um pouquinho, que é uma evolução, que são os afetos. Os afetos, eles são uma evolução das emoções, então, mas ele tem que negociar com elas. E é nessa negociação que as coisas encrencam. Então, eu daria dica para vocês. O problema sempre vai estar não nas emoções como a gente pensa, mas vai estar sempre nos afetos, porque o afeto ele é uma soma de emoções. Por exemplo, o ódio é uma soma, ele soma a raiva, ele soma a tristeza, ele soma a alegria e a aversão, ele soma tudo. Então, o ódio sobrevive por anos a fio, até a vida inteira da pessoa, porque ele tem essa potência de energia que sustenta ele. Então, ele vai ficar sobrevivendo à custa da energia dessas emoções todas. Então, se a gente aprender que o afeto ele é potente, mas ele espera, ele aguarda para ser atendido, porque a emoção ela tem que atender às necessidades do organismo. Se você está com fome, está com sede, não interessa, o cérebro ele vai organizar. O que o cérebro faz? Ele organiza a energia disponível do organismo para você resolver o que é preciso. A necessidade é necessária, é necessidade básica, então ele vai canalizar toda a energia para lá. Quando não precisa, não tem nada acontecendo ali de urgente, aí ele vai atender aos desejos, às fantasias. Então, ela fica aguardando ali. Então, esse aguardar, o que é esse aguardar? É um tanto de energia que ele produz uma ansiedade na pessoa, e essa ansiedade é que ela extravasa para o grupo, ela extravasa para o interlocutor. Então, quando vocês vão lidar dentro do lado do escritório com as demandas de vocês, o que está dentro ali da demanda, girando, remoendo,
é um desejo. Se vocês conseguirem localizar qual é o desejo, nossa, vocês andaram muito, porque cada desejo vai ser composto por um tanto de energia de uma e outra emoção. Então, eu mencionei o ódio, porque vocês lidam muito com ódio, né? O ódio ali está presente em quase todo litígio. Então, o ódio ele vem com essa carga de emoção muito, muito profunda. Aí, se você fala, não, peraí, esse é um ódio, mas é um ódio menos carregado de raiva. Ele é um ódio que ele está com uma tristeza incluída ali. Então, essas nuances vai dando para a gente uma manobra para a gente poder chegar ao ponto lá que a gente tem que resolver mais rápido as situações. Precisamos estudar muito, tá, gente? E ler muito também. Todas nós, todas nós. Sim. Na verdade, para mim é tudo muito novo isso, né? Até a Marisa, né, deu um estímulo aí para falar, mas eu acho que, como a Cleo falou, parece que estão vindo aqui algumas informações, alguns conhecimentos que eu tenho, mas de neurociência mesmo, hoje eu estou tendo esse privilégio aqui de estar participando, né? Mas eu vejo tanto que parece que é importante também, eu acho que em algum momento você falou, ou eu que assimilei dessa maneira, do mental e das sensações corporais também, né? Da gente sentindo como a situação tá se desenrolando, seja conosco, né, como profissionais, ou mesmo com o cliente que está ali. Isso é importante. Você falou alguma coisa disso mesmo? Ou eu que... Não, eu vou fazer um retrospecto para você do sentir. O sentir é a primeira linguagem nossa. Quando nós nascemos, nós não temos um meio de aprender as coisas do mundo, mas nós temos os sentidos. Então, é o sentido que vai ser a nossa primeira linguagem. Então, a primeira cognição nossa é os sentidos. Então, a gente vai aprender a sentir o mundo. Sentir amplamente. Sentir no sentido físico, de calor, de frio, sentir a parte interna nossa. Quando eu estou com fome, e aí tem um grande pulo do sentido, que ele vai sentir, ele vai definir a primeira desgraça ou felicidade do ser humano. Ele vai sentir prazer, institui o prazer, ou a frustração. Porque tudo que ele vai sentir ou vai dar prazer ou vai dar frustração. Aí ele vai aprender essa linguagem. Essa é a primeira linguagem nossa. Então, nós aprendemos a cognição do mundo nossa em termos de prazer e desprazer. E aí a gente vai andando com ela para o resto da vida, né? E esse é o sentir. Por que a gente aprende e anda com isso? Porque essa é a linguagem da célula. A célula, ela não fala, ela nunca vai falar, mas ela sente. Se você não der água para o seu organismo, o que ela vai falar? O que ela vai sentir? Ela vai sentir fraqueza. Aí, de alguma forma, ela vai se mobilizar para mostrar para o cérebro que ela precisa de água. Então, o sentir é muito importante para ela, porque ela, se ela aprendeu aquela linguagem, ela vai conseguir retomar e falar para o cérebro, olha, preciso de água, providencia água. Então, é super importante sentir e prestar atenção. Eu acho que a linguagem mais importante, no comecinho, acho que fora ainda da reunião, a gente falou vocês usaram uma palavra, mas que eu falei da prontidão. A Marisa falou de uma palavra aí que eu agora não me recordo. A prontidão é prestar atenção. O sentido nosso, ele dá muita informação para a gente.
E se a gente aprende essa língua, e é a nossa linguagem principal, ela é o substrato do nosso pensamento, ela é o substrato de muita coisa no organismo, é o substrato do cérebro intermediário, do pré-frontal, do neocórtex, que também pode usar os dois nomes. Então, a gente pode, ele é que vai dar o parâmetro para o cérebro organizar as coisas. Então, sentir é muito importante. Esse sentido é muito importante. Ótimo, é por isso que eu acho que o conflito mesmo vai em direção, né, à necessidade, aos sentimentos da pessoa, que eu acho que é ali mesmo que é onde está a dor, né, da pessoa, ou é o desejo ou é o não desejo, né? Ou é o prazer ou a frustração. Né? É, ou a frustração, né, exato. E se a pessoa teve muitos casos, assim, de traumas, dependendo da história de vida dela, com certeza ela vai ter uma dificuldade de acessar até esses sentimentos, né? Então, é um trabalho, assim, bem... Então, mas aguçar, a gente sentir e prestar atenção no que o outro está sentindo é um grande avanço, porque eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ela ficou definida como a gente ficar fora das coisas, é uma atuação autística, né? A atuação autística você não está dentro das coisas, você fica fora do que acontece. Então, o sentir, ele coloca a gente dentro. Eu usei a metáfora aí do buraco, é você entrar lá no buraco mesmo, porque é lá que estão as coisas. Então, se você ficar na beiradinha ali, você não vai sentir nada. Então, é sentir você e prestar atenção no que o outro está sentindo. Olha, você nem imagina o quanto a gente caminha quando a gente tem esse conceito, porque eu já vi atuações de profissionais, na minha área, e eu andei andando um pouco pela área de vocês aí, como a Marisa falou, e eu vi assim que as pessoas, elas estão atendendo, elas não estão sentindo nada, e como que ela pode prestar atenção no que o outro está sentindo se ela não sente? Então, o sentido é uma linguagem universal, é uma linguagem que a gente carrega desde bebê, então ela é a melhor linguagem que nós temos. Eu acho que a gente tem que voltar lá no buraquinho e resgatar essa linguagem. Então, você fez uma pergunta muito boa, muito importante, porque o sentir ela é fundamental. Fundamental. E obrigada pela bela explicação aí. Com certeza eu vou ter que começar a estudar também pelo básico e, em seguida, seguir pelo seu livro. E eu acho que é isso. Então, acho que quando chega o cliente, a gente já observa se ele está muito na emoção ou se ele está muito no mental. Então, aí a Marisa trouxe lá o triângulo, a triangulação, né, dela também. Ou se ele é uma pessoa muito de fazer, né? Então, é buscar... Eu acho que através dessa análise, né, da gente estar presente, observando, né, a pessoa que está ali diante da gente, ou o grupo também. O agir, que é o comportamento, é o que é o que ele vai externar, né? O comportamento, ele arranca lá do buraco, traz tudo para fora. E aí ele mostra para você o que eu sou, né? Todo mundo, se você começar a treinar, toda reunião social que você tiver, você vai treinar a observar o comportamento. E você não precisa nem ler muito livro, você vai treinar isso. Olha, nossa, o que tem dentro? Por que ela se comportou assim? Por que assado? Você vai agustar essa percepção sua e você vai aprender a ler o que o sujeito é. Porque ele traduz, ele tarda, mas não falha, ele sempre vai dizer o que ele é. Olhar com curiosidade, sim, né? Sem uma pretensão, mas com uma curiosidade. Ai, maravilha. Muito obrigada, Maria.
Ô, Maria, eu não sei se eu vou te aguçar aqui, já só acho que para a gente finalizar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas quando você fala você falou de célula, que a informação tá toda começa lá na célula, então tem a memória celular. Você tem alguma experiência ou alguma coisa para agregar dessa memória celular, porque daí também a gente traz um pouquinho para a nossa linguagem aqui de estudo, o quanto que essa memória celular pode talvez vir de uma geração para outra, o quanto o que nós somos formados hoje, somos formados por pai e mãe, mas o quanto já vem de memória nessas duas células que formam a gente. Eu não sei se eu estou aprofundando muito aqui, ou se você quer falar ou não também, tá tudo bem, mas me veio a... É um tema que eu tenho curiosidade, entendeu? De aprender mais sobre o quanto que já vem. Então, a célula, a gente, por isso que eu trago aquela linha evolucionária, eu fui costurando um pouquinho de informação, né? Uma costura, porque uma coisa está encadeada na outra. A gente, às vezes, fala assim, mas por que está falando lá que o cérebro foi formado do peixe, e depois do réptil, e depois do mamífero? Por quê? Porque eu até citei uma coisa e agora eu vou trazer de volta. Eu mencionei para vocês que um problema que essa vacina está tendo muita dificuldade de ser finalizada é porque o vírus ele está lidando com a nossa memória celular. Qual é a nossa memória celular? A nossa memória celular do humano em geral, do mundo inteiro, ela está dizendo que o nosso organismo ele tem ali ele tem um tanto de memória, por exemplo, do cavalo, né? Para não ir nem tão longe no peixe, tá? Mas tem do peixe também. E aí a gente vem com essa informação, a incompatibilidade que ele vai encostar, é porque a memória celular está dizendo para ele que a agressividade do vírus com confronto com o animal, ela é pior. Então, ele está lutando, ele está achando uma fragilidade ali. Se nós tivéssemos mais uma informação zero desses animais todos precedentes ao mamífero, nós seríamos mais fortalecidos. Então, a importância da memória celular, ela não fica só nas duas biocélulas, que é o espermatozoide e o óvulo. Ela vai muito além, e aí que você traz essa memória familiar. Então, quando a gente fala de memória, não é do que foi falado, é memória celular mesmo. É memória, nós temos na célula, temos o RNA, que é o cérebro da célula. E ela guarda dentro desse RNA informações básicas, são 36, mais ou menos, informações fixas, que nunca muda, jamais muda, desde a nossa ancestralidade, ela vem vindo até chegar a nós, ela não muda. Tanto é que o exame de DNA, quando é feito, ele é feito pelo RNA. E o RNA é que traz essa informação ancestral. E essa informação no RNA é que está travando o problema com o coronavírus, porque o coronavírus, ele entra, vocês já leram por aí, porque tem muita informação, ele entra no RNA para poder modificar. Só que o RNA, ele não muda, ele é fixo, ele não pode mudar. Então, fica essa briga lá dentro e a gente só entra pelo cano, né? Então, essa memória ela vem de longe, ela é super importante. E ela vai dar informações muito antecipadas. Eu vou dar um exemplo melhor, acho que para vocês, de informação de memória.
os macacos, eles saíram do chão para as árvores para procurar alimentação. E quando eles saíram do chão para evoluir e procurar mais alimentos, eles andavam seguros no chão. Aí, quando eles subiram nas árvores, eles tiveram esse medo de cair, porque a cair da árvore é morte para eles. E eles carregaram na memória esse medo de altura. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai na beira de um penhasco e não sente medo? Todas nós, todos nós. Então, isso é memória dessa passagem do macaco do chão para a árvore. Então, nós carregamos essa memória de cuidado, de medo, de ameaça, por causa dessa questão de passagem, de evolução. Então, a nossa memória ela vai funcionando dessa forma. Ela vai somando experiências anteriores e ela fica grudada ali, porque a memória é uma experiência anterior que vai nos ajudar a resolver uma situação e ela vai permitir que a segunda etapa dessa evolução ela tem essa vantagem, né? Então, memória tem um significado de vantagem, de experiência. Nossa, muito bom. Muito bom. Obrigada, viu, Maria? Nós somos um só, né, Maria? Todos conectados, né, Marisa? Somos um só, exatamente. Se a gente aprender isso, é muito bom. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Porque senão acho que também a gente vai encerrando, não sei, são 5h30. Alguém mais tem alguma colocação para fazer? Bom, acho que não. Então, enfim, em nome do grupo, eu vou mais uma vez aí. Eu aposto que todo mundo tem pergunta e eu aposto que eu tenho muito o que falar, mas o tempo é contra nós, né? Então, foi um prazer muito grande. Agradecer. E se vocês depois quiserem, a qualquer hora, saber alguma coisa, fazer uma pergunta, pode fazer direto no meu Instagram, que eu vou deixar gravado lá. E vai estar a bibliografia, eu trouxe uma bibliografia aqui básica para vocês também, que eu achei interessante, mas é muito amplo, né? A neurociência é muito ampla. E a qualquer momento, a gente, eventualmente, o ano que vem, a gente pode, agora conhecendo vocês e as necessidades, o interesse de vocês, a gente pode planejar uma coisa mais objetiva também. Porque agora eu fiz uma coisa generalizada, né? Então, o generalizado é assim, amplo. Mas a gente pode fazer alguma coisa o ano que vem, trabalhar com a Marisa numa coisa bem mais objetiva e específica. Então, olha, um bom fim de ano para vocês e eu espero que o ano que vem a gente se encontre mais vezes. Muito obrigada, viu? Ô, Maria, você tem Muito aí obrigada, no Power... Não, pode falar, Heloísa. E trouxe... Não, é que trouxe como que fala? Aguçou a curiosidade, né? Para a gente ir mais atrás de conhecimento. Maria, obrigada, viu? Obrigada a você por ter comparecido. Ô, Maria, você tem a bibliografia no PowerPoint? Não. Como que tá isso para passar? Porque acho que não passou o slide. Não sei se você chegou a botar no slide, não. Ele está aqui, mas acho que a gente não está trocando, não está o share screen. Ele está aqui na minha tela, mas acho que não está o share screen para você. Você consegue compartilhar de novo, pelo menos essa última tela, para o pessoal ficar aí, às vezes tirar uma fotinho? Ah, tá aí. Esse daí não tinha aparecido. Ótimo. E você quer deixar o teu Instagram também para o pessoal, se quiserem te seguir lá? Meu Instagram eu não coloquei no PowerPoint, porque na realidade eu fiz tudo no OBS, que deu problema aí, né? Porque eu tô acostumada com o OBS, porque
Eu uso muito, e é a primeira vez que não deu muito certo aqui. E ele que tem, vamos tentar ver se ele aparece lá no último aí. Aí ele tem vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui bem no final. Aí. É cerebral.mente, gente. Vocês seguem a Maria lá, ela coloca uns posts ótimos. Eu acho que é um bom começo também. De vez em quando eu paro e dou uma lida lá, para a gente assimilando conceitos. É muito bom. Está muito bom a página dela. No Cerebralmente, eu falo, eu só falo de neurociência, e o tempo todo eu alterno um pouquinho, porque meus seguidores, eles são um pouco divididos, né? Tem um pouco da área psi, tem bastante médicos, advogados também, e aí eu vou dividindo, professores, eu ponho um pouquinho de assunto, mas assim, essencialmente eu falo sobre corpo, cérebro e mente. Vocês vão achar bastante, e eu falo de uma forma mais simples e objetiva. É claro que é um post, não dá para falar muito, mas assim, eu repito muito, porque a ideia é ensinar esses conceitos básicos. Então, eu vou repetindo de um lado, de outro, até que chega uma hora, viu, Graziela, que você consegue assimilar. Então, dá uma fuçadinha lá que você vai gostar. Eu já comecei a segui-la. Que bom! Obrigada, viu? Então, foi um prazer, gente, encontrar com vocês. Maria, gratidão mais uma vez por ter aceitado o convite, pelos seus conhecimentos. E depois, gente, eu vou colocar lá no grupo, mas é esse livro aqui da Maria, eu vou colocar lá fotinho, tá bom? E vale a pena no intuito, assim, de pelo menos para a gente ter uma referência, enfim, e para quem se interessar em estudar um pouquinho mais. E a gente vai se falando, tá? Obrigada a todos aí que pararam um pouquinho. Prazer em te conhecer, obrigada pelos seus conhecimentos, dividir com a gente, pela sua simplicidade e humildade, viu? Estou encantada com você. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, é Tchau, isso, gente. Podemos encerrar. Obrigada a todos, Marisa, tá? E a gente obrigada se vê. pela oportunidade de ter trazido a Maria aqui para o nosso grupo, viu? Obrigada, querida. Agradeço. Sim. Obrigada a todo mundo por estar aqui, tá bom, meninas. gente? Tchau. Tchau, queridas. Beijo. Tchau, Maria. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.